No caso do ocupante, além da gente entender como ele se comporta, é importante também a gente entender quem ele é, né? Que tipo de ocupante ele é. E basicamente tem 5 tipos de ocupantes diferentes. Ele pode ser o próprio devedor, né? A própria pessoa que está perdendo o imóvel. Pode ser algum parente, algum amigo desse devedor, alguém que ele tenha emprestado esse imóvel. Já vi várias situações dessa. Pode ser um locatário, né? Alguém que alugou esse imóvel. E nesse caso do locatário, vai ser muito importante que a gente também tente levantar a informação de que tipo de contrato essa pessoa tem. Nem sempre, é muito raro, na verdade, o contrato de locação ele está averbado na matrícula. Ele pode ser averbado na matrícula e, portanto, seria uma informação pública, né? Mas nesse caso é muito raro isso acontecer. Mas é importante você tentar conseguir informação, porque nesse caso do locatário, você vai ser obrigado a seguir o que está na lei do inquilinato. Então, você é obrigado a cumprir o contrato. Mesmo arrematando o imóvel, né, mudou o proprietário do imóvel, mas você continua obrigado aos termos daquele contrato. Se ele for um contrato de prazo indeterminado, o normal é que você tenha um prazo de denúncia, né, um prazo de que você peça a pessoa para desocupar, normalmente vai ser 30, 60 dias, enfim, cada contrato tem um prazo, mas normalmente ele é relativamente curto. Você notifica a pessoa, dá o prazo, a pessoa sai e beleza. Se for um contrato de prazo determinado, então digamos lá 24 meses, 30 meses, 36 meses, é natural que, bom, primeiro você vai ter que cumprir esse prazo, né? Você é obrigado a cumprir esse prazo, a pessoa vai ter que te pagar o aluguel nesse prazo, não tem nenhum problema nesse sentido, mas você é obrigado a cumprir. Se você não quiser cumprir, normalmente você tem nos contratos uma cláusula de multa pela quebra do contrato, né? Por você não cumprir o prazo inteiro. E essa multa, normalmente, ela é regressiva, o que quer dizer o seguinte, ela tem um determinado valor lá no início do contrato, quanto mais próximo do fim do contrato, menor vai ser essa multa. Então, é uma questão de você avaliar, né, se nesse caso faz sentido pagar a multa. E também, às vezes, de novo, usando a boca, que funciona muito, às vezes você vai conseguir negociar a pessoa desocupar sem talvez ter nenhuma multa, porque também o cara pode ficar, vamos dizer assim, inseguro de estar num imóvel que mudou de dono, que foi né, foi para um leilão, e pode ser que ele mesmo não tenha muito problema em desocupar. Mas é importante você entender que se você não convencer a pessoa, você é obrigado a cumprir o contrato, e essas são as consequências. Né? Ou você paga uma indenização, ou você, no caso do prazo indeterminado, só notifica a pessoa e ele desocupa dentro do prazo que tiver estabelecido lá no contrato. A quarta característica, o quarto tipo de ocupante é um invasor, né? Alguém que entrou naquele imóvel, sabia que o imóvel estava desocupado e invadiu aquele imóvel. E aqui a gente tem que ter uma atenção muito especial, especialmente se esse invasor eventualmente estiver lá há bastante tempo, estiver buscando uma discussão de uso capião, porque essa discussão de uso capião ela pode levar muito tempo, né? Ela pode atrasar o teu processo de tomada de posse, né, de giro desse imóvel, ela pode ser realmente uma grande dor de cabeça. Então, muita atenção nesses casos, quando tiver um invasor, você entender quanto tempo esse cara está lá, se ele está puxando essa discussão de uso capião. Mas, por outro lado, eu também queria fazer um alerta para vocês, de investigarem se é procedente essa discussão. Porque eu já vi casos, até um caso bem recente de um leilão que eu estava olhando, que a pessoa lá estava no processo como terceira interessada, alegando uso capião, mas era muito esquisito, porque era um prédio, né? Um prédio até numa área meio nobre de São Paulo. E eu falei assim, cara, como é que a pessoa invade um apartamento de uma área nobre, assim, né? E aí fica lá anos para ter uso capião, né? Não tem muito sentido, é muito esquisito, né? Isso é normal, assim, num terreno, né? Um terreno baldio, mas não é normal, assim, num apartamento de alto nível, né? E aí as estranhezas não paravam aí, né? A pessoa olhei as movimentações e a pessoa começava a questionar certas coisas e dizer assim, o credor tal não foi notificado, e isso e aquilo. E aí o juiz, não, mas veja, você está aí arguindo um direito que não é teu, de um terceiro, por que você está se manifestando? Isso não é comum, gente. Tá? Assim, um invasor assim desse que está discutindo o uso capião, tipicamente não se comporta desse jeito. Então, para mim, claramente isso eram evidências de que essa pessoa estava ali, talvez plantada ali para tentar afugentar eventuais interessados ou potenciais arrematantes, tumultuando ali um pouco o processo. Muito provavelmente ela não teria êxito lá naquela discussão de uso capião, mas aí só ao fazer isso ela talvez já ia afastar muita gente. Então, antes de você desistir, né, eu estou alertando que o caso de invasor, principalmente com essa discussão de uso capião,
é um caso que potencialmente é arriscado e pode levar você, talvez seja melhor você desistir, mas primeiro analisa se é um caso que é procedente, porque pode ser só uma cortina de fumaça, pode ser só alguém querendo assustar potenciais interessados. E da mesma forma, o quinto e último tipo de ocupante, que a gente também tem que ter bastante atenção, seria um novo proprietário que comprou o imóvel com contrato de gaveta. E por que a gente tem que ter atenção? Porque dependendo da situação, esse cara vai arguir que ele é um terceiro de boa fé e tal, e um monte de coisa. Então, assim, isso pode de novo atrasar teu processo, pode levar a uma nulidade, alguma. Enfim, talvez seja o tipo de situação, especialmente se você quer um giro mais rápido, que talvez não vale a pena. Né? Agora, também de novo aqui tem que analisar se é procedente, porque pode ser alguém querendo se passar por uma situação dessa, uma espécie de fraude ali para assustar eventuais interessados no imóvel. Então tenta dar uma analisada, assim, antes de desistir de primeira, tenta dar uma analisada para ver se realmente é procedente essa discussão. E também, outra coisa que a gente tem que analisar é que, eventualmente, se a dívida é uma dívida que está sendo executada é uma dívida que pertence ao imóvel, então, por exemplo, um IPTU, um condomínio, esse novo proprietário é tão devedor quanto o antigo proprietário. Então, assim, nesse caso, pouco importa que ele é um comprador com contrato de gaveta, porque vai ser executado da mesma forma, porque essa dívida pertence ao imóvel. Mas, enfim, são os dois pontos que a gente tem que ter atenção aí quando a gente está falando de invasor, né, e de novo proprietário com contrato de gaveta.